Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Nesses próximos vídeos, nós vamos estabelecer uma diferença entre a tentação e a provação. Não adianta, durante a vida inteira, você vai enfrentar problemas, dificuldades, lutas, tribulações. Mas é preciso diferenciar o que procede do maligno e o que procede de Deus. Porque a tentação procede do diabo. E quando o diabo vem tentar, a intenção dele é roubar, matar e destruir. Ele quer dar um fim em qualquer pessoa que se aproxime de Deus ou não. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Agora, também existe a provação, e a provação procede de Deus. Qual é a intenção de Deus? Te fortalecer, te aprimorar, melhorar você, melhorar as suas capacidades, as suas potencialidades. É como o ferro, que quanto mais temperado, mais resistente fica. O livro dos Provérbios, por exemplo, compara muito o cristão como o ouro e a prata, que ele é levado ao forno, no crisol, e daí ele é purificado. É retirado dele todas as impurezas. Isso Deus faz, não tem por onde correr. Se você entra na presença de Deus, você vai ser provado para um aprimoramento da sua conduta, da sua personalidade e da sua pessoa. Então, existe a tentação e a provação. E nós pretendemos falar um pouco sobre isso porque todos nós vivemos situações, todos nós passamos por um processo. E quanto mais você quanto mais você souber sobre isso, melhoras as chances de você passar pela luta sem problemas. Aqui está sendo claro, ó. Se você for tentado, não pense que é de Deus. Não é de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Tentação não procede de Deus, jamais. Porque Deus jamais teria a intenção de nos destruir, de causar problemas para a nossa vida. Não. Deus tem a intenção de nos purificar, de nos melhorar, de criar uma têmpera no ser humano, uma personalidade humana. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é o desejo humano que tende porque é errado, porque é mal, porque é ruim. O mundo da iniquidade e do pecado nos rodeia. A Bíblia diz que Satanás ruge como um leão querendo nos tragar. E ele tenta criar armadilhas para que o homem, o cristão, não precisa nem ser cristão, porque o homem caia nela. Porque a intenção dele é roubar, matar e destruir. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Você vê que o homem sente desejos,
sente atrações. E quando ele é atraído e tentado pelo mal, quando ele cede, quando o desejo, a concupiscência gera o pecado, e o pecado é que gera a morte. E isso o diabo fez com todo mundo, até com Jesus Cristo. O problema é que com Jesus Cristo ele não conseguiu. Como que ele fez com Jesus Cristo? Ele esperou o momento adequado. Jesus estava no deserto, estava com fome, com sede, fragilizado, veja bem, fragilizado. Aí o diabo decidiu, não, agora é a hora. Vou provocar ele, vou tentar ele, vou fazer ele cair. Qual era a intenção? Ele já havia obtido uma vitória lá no Éden com Adão e Eva. Porque nasceram sem pecado. Uma vez que pecaram, o pecado foi transmitido para a árvore genealógica todinha. Deus mandou um outro sem pecado. Se ele consegue fazer esse outro pecar, ele obtinha vitória. Mas ele se deu mal. Todas as ofertas que ele fez para que Jesus fosse desobediente foram recusadas. Mas isto ele está tentando com todo mundo. Na verdade, ele consegue engodar, levar todo mundo a cumprir os seus desejos, a satisfação da carne humana, do desejo humano. E principalmente desejos que Deus não quer. E quando ele vence, ele traz destruição e morte. Mas o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia promete que assim como ele venceu, nós venceríamos também. Jesus chega a afirmar, o mundo vos aborrece? Primeiro aborreceu a mim, mas eu venci o mundo. 1 Coríntios, no capítulo 15, no final do capítulo, diz assim, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer luta que vier, você pode obter a vitória se lutar como Cristo lutou, tendo ele como exemplo. A vitória é certa. Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observe que o diabo fez várias propostas. Eu só li uma, a proposta do pão. Quando ele chegou lá no Éden, ele engodou a Eva. Por quê? Porque o Adão conhecia tudo. Conhecia os animais, conhecia os vegetais, ele deu nome para as coisas. E ele sabia que serpente não falava. Então a serpente veio na Eva. E foi o que o Senhor disse. Ele disse que a gente não pode comer de tudo, menos a árvore do bem e do mal. Sabe por que ele disse isso? Porque se você comer a árvore do bem e do mal, você vai ser igual a ele. Quem que não quer ser igual a Deus? Ela caiu. Ela caiu fácil. Quem que não quer ser igual a Deus? Enganada, ela comeu e depois uma mulher que, entre aspas, que devia ser muito bonita para levar o Adão a comer, acho que não foi muito difícil, não. Adãozinho, vem cá. Olha, eu comi.
E não teve problema nenhum, não. Aí ele foi e comeu e os dois morreram. Materialmente, porque eles vieram do pó e Deus prometeu que eles voltariam ao pó. Espiritualmente, porque cortou a relação com Deus. E eternamente, porque a partir dali estariam afastados de Deus. Foi aí que Deus apresentou uma solução. Qual era? Da semente da mulher viria um que ia pisar na cabeça da serpente. Ou seja, ele mandaria o filho dele para fazer um resgate da alma da humanidade. Agora, você perceba que o casal, o primeiro casal, foi enrolado facilmente. O diabo sabia que Cristo não seria tão fácil. Por isso ele armou o bote. Primeira coisa que ele falou: transforma essas pedras em pão. Você está com fome, você está 40 dias sem comer. Pode fazer. Como quem diz, eu garanto. Né? Se Jesus faz, além de obedecer o diabo, colocaria a fome em primeiro lugar. E em primeiro lugar é Deus. Por isso que Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeiro avanço, derrota. Depois o segundo avanço, ele leva até o pináculo do templo e fala: se você se jogar daqui, os anjos vão te segurar, está escrito. O que ele estava propondo? O evangelho show. Já imaginou Jesus se jogando do templo, aí caindo, um anjo vem, segura ele. É o verdadeiro show. Só que esse verdadeiro show não é o processo pelo qual Deus quer que seja feito. Não. Deus quer que seja feito do jeito dele. Então seria uma desobediência, seria uma provocação. Jesus não aceitou, apesar de que hoje em dia está cheio de gente que aceita, né? Tem gente que quer fazer do evangelho um maior show, show de cura, show disso, show daquilo. E dinheiro, show traz dinheiro. Então, gente, fica esperto. Isso não vem de Deus, isso é tentação, isso vem do diabo. Aí quando Jesus recusou a proposta do diabo, ele vem com a última proposta. Falou: olha, mostrou os reinos do mundo. Vamos fazer uma parceria. Eu tudo te darei se prostrado me adorar. Ou seja, você vai me colocar em primeiro lugar, nós vamos fazer uma parceria e vamos ficar juntos. Como que diz, nós vamos dominar junto. Mas Jesus não veio para ser o segundo. Ele veio para ser o primeiro. E mais uma vez ele recusa a proposta e ele não cai no pecado. Se ele peca, ele não podia mais morrer por nós. Porque para morrer por nós ele tinha que ser inocente, sem pecado. Se ele peca, a obra da redenção, a obra da salvação eterna que Deus tinha planejado desde o princípio do mundo acabava ali. Mas ele se recusou. Ele passou por dificuldade, por problemas. A partir daí a luta foi muito grande. O diabo jogou sobre ele todas as castas, tudo que a sociedade tinha de dificuldade, o diabo jogou em cima dele. Mas ele não aceitou nenhuma das três propostas. E essa proposta, ou semelhança dessa proposta que o diabo fez para ele, vai fazer para nós. Não é através de aceitar e obedecer o diabo, não é através do evangelho show, não é através de fazer uma parceria com ele. Tem gente que já não sabe mais se serve a Deus ou serve o diabo. Tem igreja que você vê coisa que você não acredita. Parece até você vê um monte de espírito muito estranho no meio.
Tem muita gente caindo na tentação do diabo. Abra teu olho, porque Jesus não aceitou. E Jesus deu o exemplo que a gente precisa seguir. Recusar as ofertas das trevas. Tentação, não. Provação, sim. Tentação vem das trevas. Provação vem de Deus. Abra o olho. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quero ler também Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite, não aceite. Então, o que a Bíblia está deixando claro aqui? Você vai ser tentado de todo jeito. Vai, porque o diabo vai tentar te derrubar. O diabo vai tentar te impedir de você chegar na vida eterna. O diabo não gosta de Deus, não gosta de Cristo, não gosta de cristão. Ele vai fazer de tudo. Mas está deixando claro aqui que o exemplo a ser seguido é o exemplo de Cristo. Por quê? Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, o grande exemplo é Cristo. E o provérbio diz assim: filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceite. Você pode dizer não. Você tem o livre-arbítrio. Você pode dizer não para aquilo que é errado. Você sempre pode dizer não. A natureza humana, ela tende para o mal, ela tende para o pecado, ela tende. Mas você pode dizer não. Autodomínio. Alguém vai vir, vai tentar te oferecer uma droga, autodomínio. Não, eu não quero. Alguém vai te levar para bebida e logo virar um vício, você também pode dizer não. Alguém vai te levar para outras coisas erradas, um roubo, um assassinato. Você precisa dizer não, não, não para aquilo que é errado. Você tem autodomínio. Você tem o poder para dizer não, porque no dia que você disser sim, você abriu a porta para o poder das trevas. E se abrir a porta para o poder das trevas, depois a treva não vai querer sair de você. Vai ter problema sempre, porque o diabo tenta, você cai no pecado, o pecado gera morte, e ele depois ainda fica te acusando. Você errou, você fez, você pecou, você está errado. E aquilo tem gente que, olha, tem gente que cai no erro e depois até se mata. Por quê? Porque aquilo atormenta a mente, a vida, fica um peso. Então, o ideal é não cair. Mas supondo que você já tenha caído, já está tudo torto, tudo errado, ainda assim há o arrependimento. O arrependimento faz com que você se converta, você mude o rumo, você se arrepende. E para se arrepender é muito fácil, é só pedir perdão a Deus. Senhor, eu falhei, me ajuda que eu não quero ficar errado. E você mudar o rumo. Eu quero acertar a minha vida. Eu quero mudar o meu rumo. Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Se Judas Iscariotes, depois, quando foi receber, recusou o dinheiro, porque ele ficou transtornado.
Se ali ainda Judas Iscariotes se arrependesse, Jesus perdoaria ele. Em todos os momentos ele poderia se arrepender. Mas ele ficou transtornado, aquilo complicou a mente dele, ele foi e se suicidou. Errou no começo, errou no meio, errou no fim. Mas a chance dele ter acertado a vida dele com Jesus era só de pedir perdão. Quando Deus deu o trono para Davi, antes havia dado para Saul e depois deu também para Jeroboão, na época que o filho de Davi começou a reinar. Os três receberam o trono. Jeroboão recebeu só 10 tribos, Saul recebeu 12 e Davi recebeu 12. Os três pecaram. E qual foi a diferença? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque foi o único que pediu perdão. Saul não pediu perdão, Jeroboão não pediu perdão, mas Davi pediu. A estrela de Davi está até hoje lá em Israel. Ele foi honrado por aquilo que ele fez. Então não é difícil, é só pedir perdão. Eu falhei, eu pequei, eu fui tentado, eu cedi. É só pedir perdão. Agora também tem uma coisa, né? Se você pecar, se você ceder, se você for tentado e ceder, Deus te perdoa. Mas a consequência do pecado sempre vai existir. Sempre. Por exemplo, Davi pediu perdão e Deus perdoou. Mas como consequência do pecado, a violência, o problema acompanhou a família dele durante todo o tempo. Ele ganhou a sua vida, mas ele teve problema com a família. Por quê? Consequência do pecado. Então, o ideal é que você nunca ceda. Porque depois ainda tem solução. Mas aí vem a consequência do pecado. Davi perdeu 4 filhos. E isso fora uma série de problemas que não dá tempo de levantar aqui agora. Mas Deus perdoa. Mas a consequência do pecado sempre vem. Por isso, o ideal é dizer não. Não, eu não quero o erro, eu não quero a falha, eu não quero o pecado. Não quero. Não. Para o pecado, não. Gênesis 22, 1 e 2. E aconteceu que depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Deus demorou dezenas de anos para dar um filho para ele. Com 100 anos e 90 anos de Sara, Deus dá na velhice um filho. O filho que ele tanto queria, com a mulher que ele amava. E de repente Deus faz a seguinte proposta: vai lá e dá o seu filho para mim em holocausto. Na verdade, era uma prova de fé. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, eu vou dar o meu filho para a humanidade, mas eu quero ver se você tem fé para dar o seu filho para mim.
vai lá e faz o holocausto com ele. É uma troca, é uma parceria. Eu dou meu filho, você dá o meu. É como se Deus fizesse essa proposta. Foi necessário muita fé, muita obediência, muita servidão, muita coragem de ir lá e oferecer o filho. E ele ia fazer. Mas quando ele vai fazer o holocausto, ele fala para os moços, olha, eu vou lá, vou fazer o holocausto e eu e o Isaac voltamos. Mas como que você vai fazer um holocausto e vai matar o seu próprio filho? Ele diz que você vai e volta com ele. É porque desde o princípio ele se lembrou que Deus tinha feito promessas. Deus prometeu que através desse filho ele faria uma obra fabulosa, espalharia parentes pela terra toda. Então, Deus precisava usar essa criança, esse adolescente, crendo que Deus era poderoso o suficiente para ressuscitar o menino. Ele foi, não, eu vou lá matar, mas ele vai dar um jeito. E ele foi, preparou o holocausto, colocou a criança, foi executar o holocausto. E Deus mandou parar. Porque Deus entendeu que ele já tinha dado o filho em holocausto. Pode parar. Eu sei que você vai cumprir. Então pode parar aí. Né? Nem permitiu que ele fizesse. Mas ele passou pela prova. E passou de forma vitoriosa. Existem coisas na vida da gente que a gente ama, a gente é apaixonado. Existem coisas na nossa vida que nós não queremos largar, não queremos deixar. E às vezes Deus exige que nós deixemos. Existem coisas que a gente ama e às vezes a gente precisa deixar para seguir Cristo. Mas tem gente que não faz. Eu lembro daquele episódio do jovem que chegou para Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Ele falou: cumpre os 10 mandamentos. Não, isso aí eu já cumpro desde o princípio, eu faço tudo. E o que mais? Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vai ter um tesouro no céu. Aí depois você vem e siga-me. Acontece que ele era muito rico. Dá todo o dinheiro que ele tinha. Acontece que aquele dinheiro prendia o coração dele. E quando ele teve que deixar todo o dinheiro para servir Jesus, ele não aceitou. Então tem coisa que a gente ama de paixão, e impede que a gente sirva a Cristo. Sempre tem alguma coisa em algum lugar que prende o ser humano. E Jesus deixa bem claro: se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele homem deixou de seguir Cristo porque não quis desfazer do dinheiro. Agora teve um outro homem que fez. A Bíblia fala que Barnabé recebeu uma herança. Ele foi lá e deu a herança toda para a igreja. E Jesus, ele foi chamado pelo Espírito Santo para servir a Deus e se transformou no companheiro do apóstolo Paulo. Foi Deus que fez o chamado pessoalmente. O outro foi porque se desfez de tudo que era humano, material, para servir a Jesus. Não sei o que é que prende você. Não sei no que Deus vai te provar. Não sei. Eu mesmo não tive muito problema, não. Eu gostava era da noite, da balada.
Eu bebia, fumava, me drogava, gostava daquele som a noite inteira. E se livrar daquilo para servir Jesus não teve dificuldade. Mas eu consegui, estou aqui, passei pela prova. Ele fosse aprovado. Se você for aprovado, ele te chama, ele te envia, ele te sustenta, ele te supre e você faz a obra dele e alguma coisa boa você faz nessa terra. Se você for aprovado, é porque Deus quer te aperfeiçoar, quer te melhorar, quer te pôr para cima. Tentação é do diabo, é para derrubar. Provação é de Deus, é para te levantar. 1 Pedro 2, 19 a 21. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha o que 1 Pedro 2, 19 a 21 está falando. Que se alguma coisa se levanta contra você, te aflige, te perturba, te atrapalha, não é para você reagir negativamente, não é. É aquela velha história, se você receber um tapa numa face, dê a outra. Tem o sentido figurado e literal. Né? No sentido figurado, quanta gente não se levanta, não dificulta a nossa vida. Mas o que Deus quer é que a gente pague o mal com o bem. É necessário aprender a pagar o mal com o bem. Uma certa feita, um homem desviado, ele era presbítero de uma igreja, abandonou, bateu no meu carro, uma moto. Ele saiu da mão dele, veio e me pegou na minha mão. Eu não pude fazer nada, não tinha para onde correr. Ele trombou na frente, amassou a frente, voou, caiu em cima da capota, acabou com o carro todinho. Mas daí, ele saiu inteiro, intacto, não aconteceu nada com ele. E também não aconteceu nada comigo e a minha família que estávamos no carro. Foi coisa de Deus. Mas daí ele falou, não, eu estou errado, eu pago tudo. E fizemos o BO, eu tirei foto, fiz vídeo. Falei, não, se esse cara não pagar, eu vou processar ele. E, enfim, ele não pagou. Ele começou a me enrolar. Na hora de, não, eu pago para você mensalmente. Eu ia lá, se tinha que pagar 5 mil, ele dava R$100. Falei, agora não tem dinheiro, volta no mês que vem. Mais R$100, agora não tem dinheiro. Eu fui ficando furioso com ele, vou processar esse cara. Eu tenho o BO, tenho foto, tenho vídeo, tenho ele prometendo me pagar. Vou processar esse cara, vou receber esse dinheiro. Aí quando eu ia executar na justiça, o Espírito de Deus falou para mim, paga o mal com o bem. Falei, Jesus, o senhor, esse cabra é safado, ele é um desviado. Ele aprontou, prometeu, mentiu, não está cumprindo. Paga o mal com o bem. Irmão, meu querido amigo, eu fiquei furioso. Agora eu estava bravo, era com Deus. Como pagar o mal com o bem? Esse cara não vale nada. Mas daí eu fiquei com aquilo, paga o mal com o bem, paga o mal com o bem. Falei, meu Deus do céu. Vou lá falar com ele.
Peguei todas as fotos, todos os vídeos, peguei tudo. Levei lá e falei, olha, é o seguinte, você é um desviado, você abandonou a fé. Mas Deus está te tratando como uma ovelha perdida. Então ele não quer que eu faça nada contra você. Ele não quer que eu pegue nem o seu dinheiro mais. Então eu trouxe aqui para você ver, ó. Eu ia processar você e eu tô com a causa ganha, porque eu tenho tudo aqui. Tenho o BO, tenho as fotos, vídeo, você prometendo me pagar, eu tenho tudo. Mas eu trouxe para você, eu vou te entregar, eu vou fazer uma oração para você, para que Deus te abençoe. Sabe aquela oração que você faz, mas você não se conforma, né? Pagar o mal com o bem, meu Deus do céu, que dificuldade que é em certos momentos. Entreguei tudo para ele, orei, já todas as provas estavam na mão dele para que eu nunca voltasse atrás. Orei por ele e saí dali. Falei, meu Deus, como é difícil pagar o mal com o bem. Como é difícil isso aí. E até esqueci. Hoje, quando ele, a esposa dele, a família dele me vê, não sei porquê, mas eles vêm e voltam, somem da minha frente, somem. Eu acho que Deus deve ter feito alguma coisa ali que eu nem sei, porque a minha intenção não era que as pessoas corressem em mim. Mas a Bíblia diz que paga o mal com o bem e amontoará brasas na cabeça do teu inimigo. Então, nós precisamos aprender a pagar o mal com o bem. Nós precisamos cumprir esse versículo aqui, ó. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da concupiscência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Deus gosta. Deus gosta que você pague o mal com o bem. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Aprenda a pagar o mal com o bem. Mas o fulano é irritante, aquele cara é chato. Paga o mal com o bem. Trata ele bem. Mas ele fez e não pagou. Paga o mal com o bem. Não há nada que você perca que Deus não restitua. Já tem um provérbio popular que diz, né? Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Aprenda a pagar o mal com o bem. Deus se alegra muito com isso. E Deus alegre com você é uma vantagem muito grande. Tiago 1, de 2 a 4. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo está aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós. Tem todo um projeto de Deus, tem todo um plano que Deus fez para a sua vida. Não é uma coisa momentânea, não é uma coisa para agora, é para toda a sua vida. Deus quer abençoar você, Deus quer abençoar a sua família, mas Ele quer que você entre dentro dos planos dEle, que você faça segundo o modo dEle. E para isso é que o Espírito Santo, através da graça de Deus, te treina, te prepara, te eleva, melhora você.
E o projeto de Deus é bom. Ele quer tirar o peso do pecado da tua vida. Ele quer te dar uma família feliz. Quer que você tenha uma vida honesta, que vença com trabalho. Durante toda essa vida, você vai caminhar de vitória em vitória. Vai ter problema? Vai. Mas o problema é que você não resolver, Deus resolve para você. E se você ficar dentro desse projeto de Deus, Ele vai te aprimorar, vai melhorar você e vai fazer com que você tenha sucesso. Vai caminhar de vitória em vitória, de glória em glória, vai melhorar a sua vida paulatinamente. Olha, eu vou fazer uma comparação. O dia que der uma chuva, observa o seguinte: o terreno está seco, a chuva cai e some, a água some, até sair um cheiro de terra molhada, a água some. Aí continua chovendo, a água penetra no solo. Aí o solo encharca, aí a água começa a correr. Ela bate e já não penetra mais, ela começa a correr. Agora entenda o seguinte: a bênção de Deus vem sobre nós como uma chuva seródia. E aquilo vai batendo, vai sumindo. Parece até que as coisas que Deus faz para você não é suficiente. É como aquela água que some na terra. Mas Deus continua mandando, e a chuva vai caindo e vai empapando o solo. Ou, em outras palavras, na parábola que eu estou fazendo para você, Deus vai te abençoando, parece que é pouco, parece que é insuficiente, mas Ele continua te abençoando, e aquilo vai aumentando, e o solo vai encharcando. Daí começa a sobrar. Vai sobrar vitória na sua vida, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar se você for fiel, se você ficar firme, se você cumprir aquilo que Ele determinou para você, vai sobrar e vai sobrar muito. Vai ter para você usar, para ajudar a família, para ajudar as pessoas, para ajudar a obra de Deus. Vai sobrar bênção para a tua vida. Você vai pedir milagre. E olha, Deus já curou a mim de forma sobrenatural, curou a minha esposa, curou minhas 3 filhas, Ele curou. Uma Ele curou de forma natural. Os outros todos foram de forma sobrenatural. Quanto dinheiro eu deixei de gastar com as curas sobrenaturais que Ele fez para mim, na minha família, na minha vida. E aquilo vai melhorando, e começa a sobrar. Sobra a bênção para você, sobra vitória, sobra dinheiro, sobra tudo. Por mais difícil que seja, Deus vai fazendo a coisa melhorar. E você vai ter uma vida feliz, gostosa na presença de Deus. Ele testa, ele prova. Você tem que pagar o mal com o bem? Tem, às vezes é difícil. Eu tinha uma dificuldade de pagar um mal com o bem, que pelo amor de Deus. Aquela história de levar uma no rosto e dar outra face para mim, falava, não, essa aí não dá para mim. Mas eu fui lutando, fui vencendo a mim mesmo. Eu não tenho medo dos outros, não, eu tenho medo de mim mesmo. Como é que eu vou reagir a uma situação? Mas Deus foi me dando vitória, e eu tô aqui, vencendo sempre. Mas agora, o mais importante não é tudo que Ele me deu aqui. O mais importante para mim é a vida eterna. Mas todas essas coisas estão me ajudando a chegar na vida eterna.
que é o que importa. As coisas aqui vão passar. Mas eu tenho uma alma, eu tenho um espírito, vou receber um corpo novo e quero a vida eterna. E isso Jesus tem para nós. Ele vai te dar a vitória, vai te abençoar, mas você tem que fazer aquilo que está escrito, hein? Tem que cumprir aquilo que está escrito. Ele vai te abençoar e, além de tudo, vai te dar a vida eterna. Tem alguma coisa maior do que a vida eterna? Não tem. Mas Jesus, pelo poder, pelas maravilhas que ele fez, ele já provou que ele tem o poder para nos dar a vida eterna. O diabo tenta para derrubar. Deus prova para elevar. E a bênção é muito grande. Não perca essa vitória. Não perca.